Então, aqui na comunidade de Santa Maria Madalena, nós chegamos aqui em 1985, em agosto de 85, né, aqui no Conjunto São Joaquim, logo após aquela grande enchente que houve aqui na região norte da cidade, né, na zona norte. Então, nós mudamos para cá em agosto de 85. E logo naquele segundo semestre de 1985, apareceu por aqui, né, o padre Eduardo, né? O padre Eduardo, ele era recém-chegado, né? Ele é missionário redentorista da congregação da Paróquia São José Operário, da qual fazíamos parte na época, né? Então ele chegou aqui em 84, né? Vindo aqui para a Paróquia São José Operário. E ele veio com a missão de abrir uma casa de inserção numa área mais pobre da paróquia São José Operário. Então, nas andanças dele aqui pela região, ele se encantou com a comunidade de São Joaquim, das Olarias. Na época, a gente chamava de São Joaquim das Olarias, ou Olarias de São Joaquim, que hoje é a atual comunidade Nossa Senhora da Conceição. Então, lá ele fixou morada. E aí ele continuou andando, visitando, né, olhando aqui os bairros no entorno, né, do todo São Joaquim. E aqui no Conjunto São Joaquim, ele começou a andar por aqui, né, falar com as pessoas, e aí ele conheceu a professora Francisca Nascimento. E daí eles começaram a articular reuniões com o povo aqui, né, para conversar sobre a situação social, a questão os problemas da educação, da saúde, relacionados ao saneamento básico, né, as questões religiosas, como até então não existia nenhum grupo organizado aqui, né. Então foi a partir daí, dessas reuniões, que elas aconteciam geralmente na casa da Dona Domingas, ali na quadra 3, vizinha lá à nossa casa, né? Dona Domingas e seu Donato. Então, nessas reuniões se discutia de tudo um pouco, e aí viu-se a necessidade de organizar um grupo de catequistas, né? E aí foi formado esse grupo, né, por mim, Fátima Nascimento, que é a irmã da professora Francisca Nascimento, pela Nazinha, pela Angélica, né, pela Meire, pela Joana d'Arc, Solange, né, e Maria. Nessa época, nesse período, chega também, né, vindo da Irlanda, um missionário, um seminarista, Patrício. Ele veio, né, para cá para fazer um estágio missionário, né, da congregação. E aí ele veio morar com o padre Eduardo, lá na Avenida Boa Esperança, na comunidade Nossa Senhora da Conceição, né? E aí o Patrício se juntou com o padre Eduardo e começou a dar a vida nas reuniões e dar assistência também a nós, né? Nessa organização e tal. E aí ele formou um grupo, né, de catequizandos e preparou esse grupo, né, para a primeira Eucaristia. E, consequentemente, depois para o sacramento do Crisma. Então, em março de 86, o padre Eduardo celebrou a primeira missa aqui. Dezembro de 86 foi a Eucaristia dessa primeira turma, que foi preparada pelo Patrício, e em abril do ano seguinte, de 87, foi feita a primeira Eucaristia, que Dom Miguel compareceu, né, para celebrar o sacramento do Crisma, né. As missas a gente fazia nas casas, na porta das casas, na rua, né, porque a gente não tinha um local. E dentro das casas eram tão pequenas que não tinha espaço, então a gente falava com a pessoa, não, eu quero a missa na minha casa. Aí organizava ali uma mesa na frente da casa, né? Fazia o convite, saía convidando a vizinhança. O padre Eduardo tinha um megafone que ele usava, né? Quando ele chegava, ele saía divulgando, chamando para a missa, né? E essas celebrações maiores, como Crisma, Eucaristia, Missa de Ramos, alguma celebração da Quaresma, ou Dia das Mães, alguma das celebrações maiores, batismo, era aqui no Colégio Antônio Gaioso. A catequese também, era no Colégio Antônio Gaioso. Em 1986, no mês de junho, né, foi fundada a Associação de Moradores aqui do Conjunto, a ANCOSAG, que teve como presidente, a primeira presidente, a Francisca Nascimento, né? Então, em 1987, a associação conseguiu, junto à prefeitura, a doação de um terreno localizado aqui na última rua do Conjunto, na rua José Compasso. Foi feito um contrato de comodato, né? Eu tenho até aqui a cópia da época, né? Que a prefeitura doou esse terreno, né? Para que a associação fizesse um centro, um espaço, né? Para ser a sede da associação e para servir
de local, né, para essas reuniões, para as celebrações. Então, com a ajuda do padre Eduardo, nós conseguimos fazer um muro, só um L, a frente e um lado. Essa parte ele ficou por conta dele, ele doou o material, e a comunidade se mobilizava fazendo bingo, leilões, rifas, e conseguimos fazer um barraco de palha, né, só coberto de palha e com piso bruto, né, lá nesse local. Então, lá, aí passou a ser o local das reuniões, das celebrações. Mas era muito, muito difícil, porque nós não tínhamos cadeira, não tínhamos banco, né? Se improvisava uma mesinha para servir de altar, né? E então alguém levava a cadeira na cabeça, né? Por ali. E passou, sei lá, o local das missas, inclusive fizemos batizados, eucaristia, né? A falta de um local próprio era o X da questão, porque dificultava muito, né? O nosso trabalho, de certa forma. No decorrer dessa caminhada, foi acontecendo novos grupos, né? Veio o Grupo Jovem Paz, que é o grupo de jovens, né? Mensageiros da Paz, foi fundado pela Lúcia, Tereza, Wilson, né? Paralelo a isso, veio também um grupo de dança, que tinha outros jovens aqui da comunidade, né? Que depois foram se entrosando, né? O grupo de jovens com o grupo de dança. A Legião de Maria foi fundado, né? O presídio Rainha do Céu, né? Era Lúcia, Dona Rosa, Raimundinha, Tereza, né? Teve o grupo de mães, né? Também que teve um apoio muito grande do padre Eduardo, né? Muito incentivo dele. Então, esse grupo de mães era formado pela Maria Bispo, pela Zéza, Dona Vera, Dona Elisa, Edna Loureiro, Edilousa, os nomes que eu me lembro da época, né? Então, esse grupo de mães tinha o objetivo de procurar investir um pouco assim na educação, digamos assim, trabalhar com as crianças carentes aqui da comunidade. Que a dona Antônia Maria da Conceição, a nossa querida vozinha, dona Antônia, né, ela foi a primeira ministra da Eucaristia da comunidade, né, dona Antônia, uma mulher assim, que por ser analfabeta, mas era muito, muito inteligente, muito assim, sabe, que sabia fazer a leitura da realidade da vida com o Evangelho, né? Então, ela foi a nossa primeira ministra da Eucaristia e, em seguida, ela já engajou no grupo de legionárias, né, da comunidade. Em 1992, é um marco, assim, da nossa história, da nossa caminhada, né? Como a gente fazia parte da paróquia São José Operário, né, padres redentoristas, em janeiro de 1992, num capítulo deles, que é uma reunião que eles fazem, né, lá em Fortaleza, na época, eles decidiram que iriam entregar parte da paróquia para a diocese, devolver para a diocese, porque avaliavam que a paróquia estava numa extensão muito grande, né, eram 16 comunidades para 6 padres da assistência. Então, eles decidiram fazer essa devolução. Para nós foi assim um momento muito difícil, né? Foi um baque, eu diria, né? Porque a partir dali a gente começou, em 1992, a ter essa preparação do povo para essa nova realidade, para o futuro, né? O que seríamos de nós? Então, foi todo o ano de 92 foi de preparação, de conscientização, né? Nas celebrações, de estar colocando para o povo, né? Essa mudança que estava acontecendo. Toda essa área aqui, pegando aqui, Conjunto São Joaquim, Parque Alvoradas, a Matriz, que hoje é a Matriz, São Joaquim, aí vem Vila Polônia, o São Joaquim, que a gente chamava São Joaquim das Olarias, Nossa Senhora da Conceição, Puti-Velho, Mafrense, Alto Alegre, Nova Brasília, Parque Alvorada, Itaperu, né, toda essa área foi entregue, né, para cerca de 11, né, 12, 13 comunidades por aí, para a diocese. Foi formada uma comissão, na época, formada, né, por alguns representantes de algumas comunidades, e dos padres redentoristas era o padre José Maria, né, hoje já falecido. Ele, redentorista também, ele morou um tempo. Depois que o Patrício foi embora, o seminarista, né, aí veio o padre José Maria morar com o padre Eduardo, aqui também na comunidade Nossa Senhora da Conceição. Então, essa comissão tinha o padre José Maria representando os redentoristas. E aí foram várias reuniões onde a gente se reunia para discutir, né, como é que ia ser o nosso futuro. E numa dessas reuniões, o Dom Miguel esteve presente e ele disse que não
que não iria deixar essa área desamparada, né? Que alguma solução ia ser dada para nós, né? E aí foi quando ele decidiu, né, fundar a paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, né, que hoje a matriz é aqui no Marfrense, e na época o padre José de Pinho era diácono, então ele designou o padre José de Pinho para tomar conta da paróquia, né? Em seguida ele foi ordenado padre, continuou assumindo a paróquia, né? Participamos enquanto paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro por 2 anos, né, em 1993 e 94. Só que foi surgindo algumas insatisfações da nossa parte, sobretudo dessa área aqui, mais pobre, digamos assim, da paróquia, né, essa área aqui de São Joaquim e tal. Numa assembleia, na época, lá em 94, final do ano, isso foi colocado abertamente, né? Decidimos formar uma comissão e ir até Dom Miguel, né? Expor para ele, né, a situação e do nosso desejo de mudanças por aqui, né? E aí ele escutou, acatou, né? Ele decidiu desmembrar essa parte, né, da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro. Na época, o padre José Luiz Reis Luiz, né, ele do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, ele tinha vindo aqui para a diocese, né? E ele recém-chegado, ele estava morando com o padre José de Pinho, na época. Então, nessa divisão que Dom Miguel fez, né, onde foi fundada a área pastoral de São Joaquim, né, lá em julho de 95, né, 2 de julho, né, de 95. Aí ele designou o padre José Luiz para assumir a área pastoral de São Joaquim. Numa dessas reuniões, em 93, quando a gente discutia sobre o nosso futuro, né, Dom Miguel esteve presente numa dessas reuniões, né, onde lá cada comunidade compartilhou, né, a sua realidade, as suas dificuldades. E aí lá nós colocamos que a falta de um local próprio dificultava muito o nosso trabalho, colocamos todo o nosso sofrimento, né, tal. E aí reivindicamos dele, né, um local. E imediatamente ele disse, pois vocês estão autorizados a procurar uma casa lá no conjunto para a gente comprar, né, para se tornar um local de encontro e de celebrações da comunidade. E aí nós saímos à procura, encontramos ali na quadra 23, casa 18, entramos em contato e foi feita toda a negociação, foi feita a compra da casa, a reforma, né, foi tirada uma parte para fazer o salão e mantido o restante da casa original, né, 2 quartos, 2 banheiros, cozinha e tal. Além da reforma, ele também custeou, né, a questão dos bancos, nós mandamos confeccionar os bancos, um altar, né, de madeira, um armário e algumas mesas, 2 mesas de madeira, né. Foi feita a bênção, a inauguração, digamos assim, a bênção, né, que ele teve presente numa celebração muito bonita, sabe, emocionante para nós. Em agosto de 93, foi feita a celebração, a bênção da Casa Comunitária Dom Miguel. E aí nós conversamos e decidimos, assim, achamos que seria justo homenagear Dom Miguel, tendo em vista que ele sempre foi, assim, muito solícito com a gente, ele sempre nos ajudou quando a gente precisou, né? Foi de comum acordo que a gente homenageasse, embora humildemente ele disse, não quero essas homenagens e tal, mas ele recebeu a homenagem de coração, né? Homenageamos ele colocando o nome da casa, Casa Comunitária Dom Miguel. Então ele veio para a celebração. Antes disso, ele tinha vindo na casa, reunir com a gente, olhar e tudo, né? Tomar um cafezinho, um lanchezinho. Dom Miguel disse que recebeu ajuda de uma congregação chamada Santo Nome de Maria, que elas enviaram ajuda financeira na época para que pudesse fazer a compra da casa e dar essa ajuda para o material que eu falei, né? Dos bancos, do altar, das mesas, do armário e tal. Então, ele sugeriu que a gente pudesse assim, também estar homenageando essa congregação, Santo Nome de Maria, especialmente a irmã Maria Madalena, né, que foi a pessoa que tratou diretamente com ele, na época de mandar ajuda e tudo, né? Porque nós de posse do local, nós começamos a pensar no festejo, né, de termos uma padroeira ou um padroeiro, né? E aí ele sugeriu, né? E então nós acatamos, né, essa sugestão dele de eleger Maria Madalena como a padroeira da comunidade, né? Inclusive, nós temos aqui, que eu guardo assim com muito carinho, né?
a cartinha dele, que naquela época nós fazíamos cartinha, né? Não tinha e-mail, não usávamos e-mail. Então, nosso primeiro festejo aconteceu em 1994. Tentamos encontrar por aqui pela cidade uma imagem de Santa Maria Madalena e não encontramos, né? À venda na loja por aqui. Nós escrevemos uma cartinha para ele, né? Que na época era o Conselho Comunitário, né? Aí na cartinha ele respondeu aqui com outra cartinha. Teresina, 3 de março de 1994. Assinada por mim, Maria Rosemita Leite Carvalho, Angélica Maria da Silva, Josimar da Silva Souza e Antônio Maria da Silva Souza. Então, a gente falava para ele dessa questão, da dificuldade que nós tínhamos, né, de não encontrar a imagem de Santa Maria Madalena. Então, aqui ele diz: amigos, Maria Rosemita, Angélica, Josimar e Antônio Maria. Paz, recebi a carta enviada com a data de 26 de fevereiro último e fiquei bem consciente do que é apresentado por parte do Conselho Comunitário. Conversei ontem com o padre José de Pinho, faço esta sugestão. Vamos escrever a São Paulo, a uma casa especializada em venda de imagens e objetos religiosos. Acredito que esta casa aceitará a encomenda de uma imagem de Santa Maria Madalena. Conheço uma paróquia em Alagoas, onde fui bispo 10 anos, onde a padroeira é Santa Maria Madalena. A cidade de União dos Palmares. Havia uma bela imagem da padroeira. Não faz mal fazer a tentativa. Se não chegar a tempo, faremos a primeira festa sem a imagem. Depois virá. Acho uma solução satisfatória. O importante é que a santa interceda por nós no céu, pelos seus devotos e pelo conjunto São Joaquim. Ou então, se de todo o povo não aceitar, que se eleja um outro padroeiro ou padroeira. Convém não repetir os santos que são patronos de tantas comunidades. Há muitas invocações bonitas de Nossa Senhora, Maria, Mãe do Povo, servidora do povo de Deus, Mãe dos pobres e de tantas outras. Rogo uma prece por mim, que na próxima segunda-feira, 7 deste, devo fazer uma delicada cirurgia. Sou o menor servo em Cristo, Miguel Fenelon Câmara. Então, a gente guarda isso aqui com muito carinho, né? De fato, ele entrou em contato com a casa lá de venda de imagem, lá em São Paulo, né? E, de fato, a imagem não chegou a tempo do festejo de 94. Fizemos sem a imagem, né? Mas chegou no ano seguinte e, a partir daí, fizemos o festejo com a imagem da padroeira, né? Santa Maria Madalena, que recentemente ela foi adquirida uma outra, né? Pelo padre Almir, né? Foi adquirida uma outra imagem de Santa Maria Madalena. Em relação ao hino, inicialmente, nós cantávamos um hino que foi uma pessoa aqui do São Joaquim, aqui da Vila Carlos Feitosa, comunidade São Judas hoje, que ela disse que conhecia um hino, né? Passou para a gente e a gente cantava aquele hinozinho. Aí depois, na época, nós recebíamos aqui os seminaristas, né? Que eles vinham no final de semana para as comunidades fazer pastoral. Na época, tinha um seminarista por aqui chamado Jurandir Pereira. Então, o Jurandir Pereira foi o responsável, foi o escritor, o compositor do atual hino, né, de Santa Maria Madalena. Então, eu gostaria só de destacar que, assim, anteriormente, eu não participava de nenhum movimento, de nenhum grupo, né? Tudo começou aqui em 1985, né, como eu já falei, com esse primeiro contato com o Padre Eduardo nessas reuniões e tal, né? E como catequista, nós tínhamos essa formação paralela, né? O Patrício, o seminarista redentorista, né? Ao tempo em que ele preparava o grupo de catequizando, ele também preparava a gente, né? Na nossa formação, para que a gente também atuasse como catequista. E aí foi dessa forma que o trabalho foi deslanchando, né? O Padre Eduardo, eu sou fã. Eu sou uma das fãs do Padre Eduardo, sabe? Nunca neguei isso, porque ele para mim, e acho que para todas as pessoas que o conhecem verdadeiramente, ele é um exemplo de padre que faz a verdadeira opção preferencial pelos pobres, né? Ele realmente
vive verdadeiramente a opção que ele fez, né? Então, assim, tudo que eu aprendi eu devo assim a ele, principalmente a ele. Claro que a gente aprende com todas as pessoas, com outros padres que passaram, né, com outras pessoas, a gente aprende sempre, a aprendizagem ela é diária, né? Mas ele foi assim o principal, né? A peça fundamental sabe, no meu engajamento, sabe, meu modo de pensar, né, de fazer essa ligação da fé com a vida, entendeu? Então, assim, eu aprendi muito, cresci muito como pessoa, né, como cristã, né, muito mesmo. E ele foi aquele que deu o pontapé inicial na nossa história, na nossa caminhada, né? Claro que depois vieram tantos outros que contribuíram, que deram, né, a sua participação, a sua contribuição. Padre Eduardo, para a gente, é aquela pessoa mesmo especial, né, que muito nos ensinou, que deixou o seu legado, né, de fé, de compromisso, né, com os excluídos, com os mais necessitados.